Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 33ª rodada. E time de barba de molho, time se enrolando no final do campeonato. Times se enrolando. Alguns times vêm se enrolando desde o início. Chega na reta final, parece que as coisas ficam piores. Parece não, realmente fica, porque a pressão fica maior. O limite do erro é quase zero, porque se errar não tem tempo, talvez não tenha tempo de recuperar. E na briga contra o rebaixamento, tivemos uma noite desastrosa para o tricolor baiano. Uma noite desastrosa. E mais. O que eu vou falar aqui não é para pisotear, para querer sacanear, para querer humilhar, mas é só para lembrar, tem que se ter pé no chão. Você não pode acreditar em tudo que falam para você. Torcedor do Bahia, lá atrás, quando a gente aqui no canal falou algumas coisas sobre a SAF do Bahia, discutimos sobre SAF do Bahia, falamos algumas coisas sobre planejamento, falamos algumas coisas sobre contratação, não é porque eu sei mais, não. É porque eu usei exemplos de outros times que não deram certo. Não deram certo. Aí você escuta muita lorota de canal de YouTube, muita lorota que tem aquele cunho político para poder ter acesso ao clube, para poder ter informações. Então acaba vendendo algumas coisas que a diretoria manda. Aí o Grupo City chegou, o Grupo City tem expertise. Eu estou usando essa palavra expertise, que foi essa palavra que foi usada muito aqui no nosso grupo do WhatsApp, a expertise. Lembra quando eu falei, pô, 1 bilhão em 15 anos é pouco? Você tá maluco, tá falando merda. Ah, estão montando o elenco assim. A gente falou. Bom, infelizmente a conta tá chegando. Tomara que não chegue a conta muito alta. Tomara que não chegue a conta muito alta. Mas vai ser tenso até o final. E um dos times que eu vi torcedores do Bahia já colocando de lado, já descartando, era justamente o Cuiabá. Eu vi muito torcedor do Bahia quando virou o SAF. Não, Cuiabá esquece, Cuiabá é um dos rebaixados. Eu avisei. Estão lembrados? Eu odeio essa palavra, eu avisei. Mas eu avisei. Vocês estão lembrados? Só para lembrar. Todas as SAFs, com exceção do Botafogo, estão na parte de baixo da tabela. Todas as SAFs. O único time que subiu da Série B para a Série A, que não era SAF, está disputando título. Está disputando título. E o Botafogo, que é SAF, perdeu o gás. Perdeu o gás. Agora já tem 4, 5 times colados no Botafogo. Se alguém quiser apostar no título hoje, dificilmente alguém aposta no Botafogo. E olha que o Botafogo é líder desde a 3ª rodada. E aí? A gente não estava secando. A gente só estava enxergando o que muitos amigos torcedores do Bahia não estavam conseguindo enxergar, porque estavam sendo iludidos e enganados. Mas muitos conseguiram enxergar logo, principalmente aqui no nosso WhatsApp, muitos torcedores do Bahia, de pé no chão, entenderam. Mas tivemos muitas discussões disso aqui, porque uns babavam ovo, outros não, outros viajaram na maionese, viajaram na maionese, viajaram. Mas faz parte, mas pelo menos agora todos os torcedores do Bahia, sem exceção, sabem qual é a realidade.
e sabe que no futebol brasileiro não é Europa. Não é Europa. Aqui o buraco é mais embaixo. E o Bahia jogou contra o Cuiabá. Cuiabá, que vem fazendo um campeonato mediano ali para permanecer mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E é isso que o Cuiabá tem que fazer, permanecer, para criar casca, criar dinheiro, numa situação melhor do que a do Bahia, podendo negociar o resultado. Cuiabá pode negociar o resultado. E negociou e negociou bem. O Cuiabá venceu o Bahia por 3-0, ou o Bahia perdeu de 3-0 para o Cuiabá. É sobre esse jogo rapidamente que a gente vai falar e a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Cuiabá, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Vamos aqui logo para classificação. Vou botar aqui o óculos. Bom, com esse resultado, o Cuiabá está na 10ª colocação com 44 pontos. Nesse momento, o Cuiabá está a 7 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, faltando aí 5 jogos, né? 34, 35, 36, 37, 38, 5 jogos, é uma boa gordura. Então, o Cuiabá está bem tranquilo em relação ao não rebaixamento. Só para você ter ideia, o Cuiabá está na frente do Fortaleza, está na frente do Internacional, ou seja, não dá para você menosprezar a campanha do Cuiabá. E o Bahia? O Bahia está aqui na 15ª colocação, mas com 37 pontos. Mas só para lembrar, o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco não jogou nessa rodada com o Cruzeiro. O Vasco tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Então, irmão, se o Vasco ganhar o seu jogo que falta, que é justamente contra o Cruzeiro, passa o Bahia. E se o Cruzeiro, mesmo perdendo esse jogo pro Vasco, ganhe o outro jogo que falta, também passa o Bahia. Os dois ficam com 40 pontos. E o Bahia entra na zona de rebaixamento. Então a situação do Bahia é complicada, porque o Vasco tem um jogo a menos e o Cruzeiro tem 2. Os 2 times podem passar o Bahia e colocar o Bahia na zona de rebaixamento. Então, cara, a situação do Bahia é muito complicada. É realmente muito tensa a situação do Bahia. Bom, e o jogo, cara, 3-0. O Cuiabá foi para negociar o jogo. O Cuiabá foi para negociar o jogo. O Bahia foi para dentro, tentou, botou velocidade, tentou botar correria. E o Cuiabá foi para negociar. Negociar por quê? Porque o Cuiabá está na frente do Bahia. Se empata, o Cuiabá continuava na frente do Bahia com a situação ali relativamente tranquila, ficar ali com 42 pontos. Bahia ali atrás ia chegar a 38, diferença de 4 pontos ia manter. Então, o Cuiabá chegou para isso, para cercar Lourenço, para cozinhar ali o jogo, para ir negociando. Se desse, ia fazer o gol. Mas esse é o estilo do Cuiabá. O Cuiabá é melhor fora de casa do que em casa. Todo mundo sabia. Quem não faz, leva. Tem oportunidade, tem que fazer, porque senão faz falta lá na frente. E o Bahia tem essa situação de vez em quando, criar, mas errar muito na finalização. E acaba tomando um gol na metade do primeiro tempo, de pênalti do Davidson. A bola realmente bate na mão, e pelo que eu vi nas imagens, bate na mão e sai. Dá o pênalti, tem jogador expulso, Davidson faz o gol, 1-0, clima fica tenso, um jogador a menos. O Rogério Ceni, se não estiver enganado, acho que foi isso que ele fez, ele tirou o Biel e botou o Juba.
vi muita reclamação, mas ele deu uma equilibrada, por ter um homem a menos, ele deu uma equilibrada ali no time. O Juba tem um poder de marcação, na minha opinião, maior do que do Biel. Não tem o drible que o Biel tem, mas é um cara que tem uma marcação, fisicamente é melhor, ele deu uma equilibrada ali. O Bahia não jogou menos que o Cuiabá, o Bahia com um a menos foi para cima, tentou, criou algumas situações, tentou jogar, não se intimidou, tentou fazer o que dava para fazer dentro de uma situação de desespero, de estar perdendo em casa, e próximo à zona do rebaixamento, contra adversário direto, um jogador a menos. Então termina o primeiro tempo 1-0, vai para o segundo tempo, o Rogério Ceni faz algumas mudanças, vai para cima. O Cuiabá, sem problema nenhum, joga atrás, fechadinho, sabe que vai sofrer. O próprio Davidson falou isso, a gente sabe que vai sofrer. Esses jogos assim, a gente sabe que vai sofrer, a gente já vai consciente que vai sofrer. E o Rogério botou o time para dentro, porque tinha que botar, já estava perdendo, irmão. Qual é a diferença de perder? Magrão, mas o saldo de gol, pô, na boa. Você pensar em saldo de gols agora é meio complicado. Você tem que pensar em fazer 3 pontos, ou pelo menos no ruim empatar. No ruim empatar. E o Rogério Ceni botou o time para cima, cara. Foi para dentro. Só que o que aconteceu? Acabou que o Pita acabou fazendo... Foi o Pita que fez o gol? Vou até ver que agora eu não sei. Isso. O Pita acabou fazendo um gol num contra-ataque. Ele se colocou muito bem atrás a linha do meio de campo, recebeu a bola, foi para dentro com muita velocidade. De vez em quando o nego acha que o Pita é lento. Não é. O Pita tem velocidade e tá fazendo o gol aí a 3x4. É um bom jogador. Faz o 2-0 e mata de vez qualquer pretensão do Bahia, apesar de ainda ter uns 20 minutos, 25 minutos ali, mais ou menos, de jogo, mas 2-0 o Cuiabá. Cuiabá vai se defendendo do jeito que está aí no finalzinho do jogo ainda consegue fazer mais um gol lá com o Ronald, fechando o placar 3-0, com a torcida desesperada, criticando os donos do Bahia, né? O Bahia agora tem dono. Eu vou repetir, eu sou contra SAF do jeito que é, sou contra. Eu não gosto desse negócio da associação ter 10% e a SAF 90%. Sinceramente, eu sou contra, desculpa. Tem alguns clubes que não tem jeito. Se não faz isso, fecha as portas. O Atlético Mineiro é um. Se não faz a SAF e alguém não comprar, vai fechar as portas. E dentre outros, o Botafogo também, o Cruzeiro. Mas eu acho que o Bahia não... na minha opinião, acho que o Bahia não tinha a necessidade. Pela camisa do Bahia, pelo tamanho do Bahia, pela torcida do Bahia. Eu acho que uma gestão séria, administrativa séria, resolvia. A gente viu Fortaleza. Então, irmão, cara, agora não tem jeito. Agora já está feito. O programa do Bahia não é para ontem. Eu entendo que o que vai acontecer com o Bahia é para frente, não é para ontem. O que está acontecendo com o Botafogo de ser líder do campeonato é uma coisa excepcional, mas está vendo que está perdendo o gás. Perdeu o gás. Hoje é difícil você falar que o Botafogo vai ser campeão. Muito difícil. Muito difícil. Eu acredito que esse trabalho do Bahia com o Grupo City é uma coisa bem para frente. Mas a torcida não pensa assim. A torcida quer para ontem. E eu falei isso aqui no canal. Você não vai querer esperar para daqui a 3 anos. É para ontem. Eu já vi torcedor, no início do campeonato, só para lembrar, vi torcedor do Bahia falando o seguinte: não, no mínimo Sul-Americana, brigando por pré-Libertadores. Eu já vi torcedor do Bahia, e eu tenho aqui no WhatsApp, torcedor que escreveu: não, menos de pré-Libertadores eu não aceito. É o Grupo City, é expertise. E aí? Eu tava botando pilha, eu tava com inveja, porque falaram que eu tava com inveja do Bahia. Pô, tá de sacanagem, né? Com todo respeito ao Bahia, eu adoro o Bahia, tenho camisa do Bahia.
Mas porra, não dá. Não dá. Então, a gente fala pro bem. Só que o negócio aqui é pro mal. Não é pro mal. Não é pro mal. Agora, o Bahia nessa situação. Podia não estar nessa situação. O Bahia podia não estar nessa situação. O Bahia tinha todas as condições de não estar nessa situação. Mas dirigentes acham que o Brasil é Europa. Não é Europa. Bahia vai cair? A situação do Bahia não é fácil. O Cuiabá, acho muito difícil correr risco o Cuiabá. A situação do Bahia não é fácil, principalmente porque Cruzeiro e Vasco estão com o mesmo número de pontos e cadê? Deixa eu pegar aqui. Cruzeiro e Vasco têm o mesmo número de pontos e jogo a menos. O Vasco 1 e o Cruzeiro 2. Deixa eu só pegar aqui os jogos rapidamente do Bahia. Deixa eu pegar aqui os próximos jogos do Bahia. Vamos lá, partida rapidinho aqui. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui. Vamos lá. O Bahia tem os próximos jogos do Bahia. Vamos lá. Atlético Paranaense na próxima rodada em casa. Corinthians fora. São Paulo em casa. América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. Bom, o Bahia joga em casa 1, 2, 3 vezes. Os últimos 5 jogos o Bahia joga em casa 3 vezes. Contra Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro. 3 jogos complicadíssimos. Atlético Paranaense brigando por Libertadores. São Paulo não. São Paulo tanto faz, tanto fez, porque já está na Libertadores. E o Atlético Mineiro brigando por Libertadores. Aí tem o América Mineiro que já está rebaixado, mas joga lá. E tem o Corinthians brigando contra o rebaixamento lá. Ou seja, a tabela do Bahia é muito difícil. O risco de rebaixamento do Bahia, infelizmente, é sério. Sério. Uma pena ter chegado no final do campeonato nessa situação. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!